Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a seguinte temática: o que é o Apocalipse? Um breve resumo. Muito se tem falado a respeito do Apocalipse, mas afinal, do que se trata o Apocalipse? O Apocalipse nada mais é do que o último livro da Bíblia, o livro que fala a respeito das últimas coisas, que trata a respeito da escatologia. O livro que narra não a destruição, mas a glória definitiva do reino de Deus. O triunfo de Deus sobre o diabo, da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal. O entendimento desse livro é difícil e desafiador. Até hoje não há um consenso acerca de muitas passagens que lá estão. Há pelo menos, dentro da teologia, 5 diferentes visões e interpretações sobre esse livro. A visão preterista, a historicista, a idealista ou simbolista, a futurista e a eclética. Somente para citar, não vou me delongar e nem me ater a explicar cada uma delas. O fato é que há, todavia, 5 pontos em comum dentro de todas essas visões: a vinda de Cristo, o arrebatamento, a tribulação, o milênio e o juízo final. É importante que nós discorremos um pouco a respeito de cada um desses 5 elementos, para que nós possamos, no final, formar um panorama, uma visão do que seria de fato a consumação dos tempos e a mensagem final trazida no Apocalipse. A vinda de Jesus, ou a sua volta, ou a sua segunda vinda, ela é descrita em diversos versículos e em diversas passagens da Bíblia. Como, por exemplo, a que nós encontramos no capítulo 1, versículo 7 do próprio livro do Apocalipse, que diz: Eis que virá nas nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que o transpassaram. As tribos se lamentarão sobre ele. Será uma vinda visível. O arrebatamento também é descrito em diversas passagens da Bíblia, como, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, que diz que ao soar da trombeta do arcanjo, o Senhor virá dos céus nas nuvens. Primeiro, os mortos em Cristo ressuscitarão, e depois, os que estão vivos e que vivem em Cristo, nós, os crentes, seremos arrebatados para a presença do Senhor, onde ficaremos com Ele para toda a eternidade. Há também uma passagem no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 40 e 41, que diz: 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 pessoas estarão no moinho, uma será levada, outra será deixada. Portanto, o arrebatamento será a ascensão dos salvos, dos crentes verdadeiros em Cristo, para a presença dele, para viverem com ele por toda a eternidade. A tribulação será um período de angústia para toda a terra, um período que é descrito nos escritos de Daniel como sendo de 7 anos, um período de grande aflição, que deve coincidir com a abertura dos 7 selos do livro do Apocalipse, do soar das 7 trombetas e do derramar das 7 taças da ira de Deus. A respeito desse período e do final dele, mais especificamente, nós encontramos no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 29 e 30, a seguinte citação: Depois da tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, a lua perderá sua luz, as estrelas cairão dos céus, e os poderes celestes serão abalados. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens em poder e glória. É um momento em que a humanidade passará pelos seus piores dias. O milênio
ele é descrito no capítulo 20 do Apocalipse como sendo um período de 1000 anos, em que alguns interpretam como sendo 1000 anos literais, outros como sendo em linguagem figurada, como um período de tempo extenso, mas que não se corresponderia a 1000 anos e que, eventualmente, não é bem estabelecido. Ele é encontrado e descrito em maiores detalhes no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Nesse período, haverá um reinado soberano de Jesus Cristo em toda a terra, sobre todos os povos, sobre todas as tribos, sobre todas as nações e sobre todas as pessoas. E o juízo final, que também é chamado como grande dia do Senhor e que é assim denominado desde o Antigo Testamento, por exemplo, no livro de Joel, no capítulo 2, versículo 31. Sofonias, outro profeta do Antigo Testamento, também usa essa terminologia, grande dia do Senhor. O apóstolo Pedro, em suas epístolas, também fala do grande dia do Senhor. Depois de termos feito uma breve explanação de cada um desses elementos, da vinda de Cristo, do arrebatamento, da tribulação, do milênio e do juízo, nós podemos tentar formar uma linha do tempo, não de forma consensual, mas colocando aquilo que a maioria dos teólogos acreditam que vai acontecer, para que a gente possa ter, de fato, uma visão mais clara de como devem ser as coisas que estão prestes a acontecer. Imagine que haverá um período de 1000 anos, o milênio, e o milênio será precedido por uma tribulação de 7 anos, e que ao final desses 7 anos haverá a vinda de Cristo, o arrebatamento e o juízo, onde depois será estabelecido por 1000 anos o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que você, depois dessa breve explicação, tenha se interessado em conhecer um pouco mais a respeito do Apocalipse e da própria Bíblia Sagrada a respeito da Palavra de Deus. Espero que isso lhe sirva de estímulo para que você vá de encontro à Palavra e também encontre Jesus. Porque uma coisa você deve ter certeza, ainda que você não entenda em definitivo os elementos e as passagens do Apocalipse, Cristo vai voltar. E quando ele vier, a porta da graça vai se fechar. Somente aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador é que poderão se salvar. Não se esqueça disso. Glória a Deus, que a paz de Cristo e que o amor de Deus resplandeçam e habitem em vossos corações. Curtam e compartilhem nossos vídeos, para que as sementes do Evangelho sejam levadas a todos os povos. Obrigado por estar aqui conosco. Fiquem em paz, que tudo seja para a glória de Deus. Amém.